O número 3.1.9, eu coloco o seguinte: a igreja cristã é vergonha para Deus? Estranho esse título, né? Mas por quê? Porque tem pessoas que defendem. Vejamos, o pregador calvinista, muito conhecido, vocês podem pesquisar sobre ele na internet, David Martin Lloyd Jones, ele é muito conhecido. Em 1969, fez uma palestra intitulada Podemos Aprender da História, onde saiu com a seguinte pérola: talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja. Veja que frase absurda que esse homem falou. Então ele diz que a igreja cristã, ela é que envergonhou a graça de Deus, envergonhou a glória de Deus, pelas coisas erradas que ela fez, né, por ela apoiar Carlos Magno, por matar tantos anabatistas, por matar reformados, tá ok? E reformados matar, no caso católico. O problema de Lloyd Jones qual é? É que ele está dizendo que a igreja católica era cristianismo. Por isso que ele está dizendo que a igreja cristã envergonhou a glória de Deus. A igreja cristã nunca envergonhou a glória de Deus. Sempre teve um povo que vivia de maneira correta diante de Deus, interpretava a Bíblia corretamente e vivia correta diante de Deus. Mas a igreja católica, ela passa para o mundo como se ela fosse a primeira igreja fundada por Pedro, né, fundada por Jesus e por Pedro, e que existe até hoje. Isso não é verdade, ela nasceu com Constantino, ela é uma instituição religiosa estatal, em que um Estado domina. E, infelizmente, as igrejas reformadas prosseguiram assim depois da reforma. Lloyd Jones está errado. A igreja nunca envergonhou a Deus. Aqui eu estou falando a igreja cristã, né? A igreja cristã nunca envergonhou a Deus. Lloyd Jones olha para a história da Babilônia apocalíptica e, olhando para a sua história, afirma que ela é a igreja e que, portanto, a igreja envergonhou a Deus. Na verdade, a Babilônia apocalíptica executou bem o seu trabalho de enganar a humanidade, fazendo parecer que se tratava de igreja cristã. Assim, ela fez uma série de coisas erradas. Aí eles falam, nós somos a igreja cristã, e o mundo fala, então o cristianismo realmente matou todas essas pessoas. O cristianismo é opressor. O cristianismo, como Karl Marx falou, sempre esteve do lado dos ricos. Por isso Karl Marx controlava a igreja católica. O comunismo até hoje controla a igreja católica por causa disso. Se fosse verdade, então Karl Marx estaria certo, mas Karl Marx também está errado, porque na verdade ele está olhando para a Babilônia apocalíptica e está dizendo que ela é igreja cristã. Bom, esse aqui, De Murger, vocês vão encontrar na bibliografia. Ele é um escritor católico que escreveu um livro chamado Os Templários. E nesse livro ele defende também que realmente a igreja precisou organizar, tá bom? Um exército. Precisou fazer guerra aos hereges, que Agostinho estava certo. Veja o que ele diz. A igreja teve de refinar sua reflexão sobre a guerra e o uso da violência. Teve de levar em conta evoluções sociais que, com o desenvolvimento da feudalidade e da cavalaria, marcaram a sociedade cristã do século do ano 1000. Esse autor está errado, né? Tá bom? Esse autor está errado porque a igreja, ela nunca reviu isso. A igreja cristã, ela sempre continuou sendo perseguida. Ela nunca perseguiu. A igreja cristã nunca se organizou. Isso não estava nas palavras de Jesus. Nunca se organizou como um Estado, né? Como a igreja católica fez e depois as igrejas reformadas.
Constantino inventou que Jesus havia dito que ele venceria uma guerra civil dentro do Império Romano como símbolo da cruz. E Agostinho defendeu a Guerra Santa em sua obra Cidade de Deus. Mas é claro que essa não é uma decisão da Igreja Cristã. A Igreja Cristã estava sendo perseguida por Agostinho enquanto ele defendia a violência. Essa é a verdade. Então o autor desse livro, exatamente o título do livro é Os Templários. E o que eram os Templários? Era um exército católico, que alguns chamam de exército cristão. Era um exército católico, né, vamos dizer, preparado para poder fazer guerra aos ímpios. Então, se você vê católico lutando contra muçulmano, na verdade é herege lutando contra herege. Mas eles acreditavam que eles estavam ali fazendo o bem, pois eles tinham o apoio de Agostinho, que disse que a Guerra Santa de fato existe.